Boa tarde, meus amores! Na nossa apostila de humanidades hoje, na página 18, a gente vai conhecer mais um filósofo chamado Descartes, né? Nome estranho, né? Mas bem inteligente. Vamos ver qual era a proposta dele em relação ao pensamento, se ele pensava, né, ou chegava a se comparar com algum outro que nós já vimos até agora. Então vamos lá. A perspectiva racionalista em torno do processo mental. Descartes é conhecido como o criador da filosofia moderna por mudar o foco do conhecimento para o próprio ser humano e como ele se constrói. Como saber se os nossos processos mentais correspondem ao que há de verdadeiro na realidade? O que é a mente e o que é o corpo? Como eles se relacionam? Além de tentar responder a essas questões, Descartes vai buscar um conhecimento que tem uma base absolutamente segura, ou seja, que não haja nenhuma dúvida sobre a verdade de suas descobertas, porque até então todos os outros, né, faziam questionamentos e deixava-se uma pontinha de dúvida em relação a alguns pontos de vista. Descartes tinha por objetivo encontrar uma verdade que fosse absolutamente incontestável e para isso precisava de um método infalível. Para tanto, Descartes criou o método da dúvida metódica, pelo qual somos convidados a rejeitar qualquer conhecimento que possa minimamente ser questionável, pois tudo o que julgamos conhecer pode não passar de uma ilusão, e Descartes só aceitará aquilo que sem nenhuma dúvida existe na realidade. Assim, o filósofo começa desconfiando do que conhecemos a partir dos sentidos, porque todos já fomos alguma vez enganados por eles, né? Toda a realidade que enxergamos, por exemplo, poderia não passar de um sonho, argumenta Descartes, pois muitas vezes em sonho acreditamos estar vivendo uma situação real, sem saber que tudo ali não passava de uma ilusão. Em seguida, o filósofo vai analisar o conhecimento que vem puramente do pensamento, como conhecimento matemático. Por exemplo, poderíamos duvidar que a soma do número 3 com o número 2 resulta em 5, considerando que Descartes não pode acreditar em nada que possa ser minimamente questionável. Ele vai dizer que sim, podemos duvidar. Descartes levanta a hipótese de haver um gênio maligno, um espírito capaz de entrar em nossa mente e nos enganar em tudo, inclusive a respeito do nosso pensamento racional e matemático. Quando chega a esse ponto da dúvida, em que um gênio poderia estar nos enganando em tudo, chegamos à conclusão então de que nunca poderemos ter certeza de nada. Entretanto, é justamente quando chega ao extremo da dúvida que Descartes consegue encontrar sua primeira certeza. Então, qual foi a certeza que ele chegou, né, com todo esse pensar dele? Chegou-se à seguinte conclusão, trecho do livro dele. Enquanto eu queria assim pensar que tudo era falso, cumpria necessariamente que eu que pensava fosse alguma coisa. E notando que esta verdade, eu penso, logo existo, é tão firme e tão certa que todas as mais extravagantes suposições dos céticos não seriam capazes de abalar. Julguei que podia aceitá-la sem crepúsculo, como o primeiro princípio da filosofia que procurava. Então, quando vocês ouvem falar na frase penso, logo existo, a gente lembra de Descartes, tá? Descartes entendeu que havia pelo menos uma coisa de que não poderia se duvidar, a existência daquele que duvida. O gênio maligno poderia me enganar em todos os meus pensamentos,
Mas se eu penso, logo existo. Então, pensar é algo de que não posso ter qualquer dúvida, pois duvidar já é um pensamento, e duvidar que esteja pensando já é pensar. Portanto, não poderíamos duvidar da nossa própria existência, pois para duvidar é necessário pensar e para pensar é necessário existir. Por isso, eu penso, logo existo. Contudo, a partir dessa primeira certeza, Descartes não podia concluir muita coisa nem chegar a muitas outras verdades, visto que o resto continuava sob suspeita. A única conclusão a que se podia chegar era a de que é um superpensante. E visto que podia duvidar da existência do seu corpo, mas não podia duvidar da existência do seu pensamento, também concluiu que era um ser independente do corpo. Ou seja, o corpo e o pensamento poderiam ser considerados substâncias diferentes e independentes uma das outras, da outra. Então, para o filósofo, nós humanos seríamos formados por duas substâncias diferentes. A primeira, Regis Gostens, substância pensante, a consciência, a mente, e res extensa, substância extensa, a matéria, o corpo. Descartes concorda com Platão que nós somos uma mente ou uma alma incorpórea que está, de alguma forma, unido a um corpo material. Porém, há algumas diferenças no pensamento dos dois filósofos. Enquanto para Platão é a alma que dá vida ao corpo, para Descartes, o corpo funciona como uma máquina, de forma que morremos não pela saída da alma, mas porque algumas partes do corpo param de funcionar. Outra diferença entre os dois filósofos é que, como dito anteriormente, Descartes não considera que seja a alma que dá vida ao corpo, reencarnando diversas vezes em corpos diferentes. Então, ele considera que temos sim ideias inatas, como os conceitos matemáticos, por exemplo. No entanto, essas ideias inatas foram inseridas em nós no momento da nossa criação por Deus. Um misto aí de informações, E como atividade, exercício de fixação, nós temos aí duas questões apenas. Na primeira, Descartes tinha por objetivo encontrar pelo menos uma certeza absoluta para, a partir dela, construir sua teoria, tá? Isso é uma afirmação. Ele conseguiu chegar a essa certeza? Sim ou não? E qual foi o seu raciocínio? A gente acabou de falar, acabou de ler aqui, E na segunda e última questão, na página 21, segundo Descartes, nós somos formados por uma única substância. Explique. As duas questões vocês vão usar, as palavras de vocês, do que vocês encontraram aí no texto, tá bom? Capriche, beijos e até a próxima.